Um dilúvio devastador, uma missão divina e a construção de uma embarcação colossal. A história de Noé e sua arca transcende gerações, trazendo reflexões sobre fé, obediência e redenção. Antes do grande dilúvio, a terra estava cheia de vida, mas também de corrupção e violência. A Bíblia descreve que a humanidade havia se afastado de Deus, vivendo em pecado e rebelião. Mas em meio a esse caos, havia um homem diferente, Noé. Quem foi Noé? Noé é descrito no livro de Gênesis como um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Em um mundo onde a maldade prevalecia, Noé permaneceu fiel, tornando-se o escolhido para uma missão divina. Mas quem era esse homem? E por que Deus o escolheu? Noé é um descendente de Adão, pertencente à linhagem de Sete, conforme descrito no livro de Gênesis. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva, nascido após a morte de Abel, e é considerado o início de uma linhagem piedosa que manteve uma relação próxima com Deus. Essa genealogia, traçada em Gênesis 5, destaca Noé como o 10º da geração de Adão. A linhagem de Sete é frequentemente contrastada com a de Caim, marcada por violência e rebelião contra Deus. Enquanto os descendentes de Caim buscaram avanços culturais e materiais, os de Sete mantiveram a fé e a devoção a Deus, culminando em Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé é destacado na Bíblia como um exemplo de fé, oração e obediência a Deus, atributos que o diferenciaram em meio a uma geração corrupta e pecaminosa. Sua relação com Deus é descrita de forma singular em Gênesis 6:9. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época, e ele andava com Deus. Um homem de oração e intimidade com Deus. Andar com Deus. Essa expressão, usada para descrever Noé, indica uma relação de profunda comunhão e espiritualidade. Assim como Enoque, seu antecessor na genealogia, Noé viveu uma vida marcada por constante conexão com Deus, buscando sua orientação e vontade. Fé em tempos difíceis. Em uma sociedade completamente corrompida, Noé manteve sua fé inabalável. Ele confiou nas promessas de Deus mesmo quando não havia sinais visíveis de um dilúvio iminente. Essa confiança demonstra um coração voltado para a oração e a busca pela presença divina. Obediência absoluta às instruções de Deus. Construção da arca. Quando Deus ordenou que Noé construísse a arca, ele seguiu as instruções exatamente como foram dadas, Gênesis 6:22. Essa obediência meticulosa reflete sua disposição de colocar a vontade de Deus acima de sua própria lógica ou conveniência. Chamado para reunir os animais. Mesmo sem entender completamente como seria possível reunir tantas espécies, Noé confiou no plano divino e agiu com fidelidade, cumprindo cada detalhe da missão. Sua paciência e perseverança. A construção da arca durou anos, e durante esse tempo, Noé enfrentou críticas e zombarias de seus contemporâneos. Ainda assim, ele permaneceu fiel ao chamado, demonstrando resiliência e obediência. Noé como modelo de fé e oração. Intercessor silencioso. Embora a Bíblia não mencione Noé intercedendo diretamente pelo mundo como Abraão ou Moisés fizeram, sua obediência em cumprir o plano de Deus em meio à corrupção foi uma forma de intercessão por meio de ações. Ele era um exemplo vivo de fé e justiça. Legado espiritual. Após o dilúvio, Noé construiu um altar e fez sacrifícios a Deus. Gênesis 8:20. Esse ato de adoração simboliza sua gratidão e submissão contínua ao Senhor, consolidando-o como um homem profundamente ligado a Deus. A relação de Noé com Deus nos ensina que a oração e a obediência são caminhos para viver uma vida que agrada ao Criador, mesmo em tempos de dificuldade e oposição. Deus revelou a Noé um plano extraordinário. Ele destruiria a terra com um dilúvio para purificar o mundo, mas salvaria Noé, sua família e os animais para recomeçar. A missão era clara: construir uma arca gigantesca para preservar a vida. Segundo a descrição bíblica encontrada em Gênesis 6:14-16, Deus deu instruções claras a Noé sobre como construir a arca. Aqui estão os detalhes. Comprimento: 300 covados. Largura: 50 covados. Altura: 30 cavados. Material: madeira de cipreste, revestida com betume por dentro e por fora para impermeabilização. Estrutura: dividida em 3 andares. Hachuia compartimentos internos.
uma abertura lateral para entrada e saída e uma janela para ventilação. Para ter uma ideia da grandiosidade da arca, podemos compará-la com estruturas ou veículos modernos. Tamanho de navios. A arca era aproximadamente do tamanho de um navio cargueiro médio. Tinha capacidade estimada de 15.000 a 20.000 toneladas. Com 3 andares, a arca tinha cerca de 9.290 metros quadrados de espaço útil, o equivalente a 20 quadras de basquete. A arca tinha aproximadamente 40.000 metros cúbicos de volume, espaço suficiente para abrigar cerca de 125.000 ovelhas, que eram usadas como unidade de medida para calcular a capacidade necessária para os animais e suprimentos. Para Noé e sua época, a construção da arca foi um empreendimento monumental. Ele não tinha ferramentas modernas, como guindastes ou serras elétricas, e precisou confiar na direção divina e em métodos artesanais para construir algo com proporções tão vastas. Esses detalhes mostram que a arca era muito mais do que um barco comum. Era uma embarcação colossal projetada para cumprir um propósito divino. Um dos aspectos mais fascinantes dessa história é como os animais, de todas as espécies, obedeceram ao chamado divino. Pássaros, mamíferos, répteis, todos marcharam em direção à arca, um testemunho do poder e da soberania de Deus sobre a criação. A Bíblia, em Gênesis 6, 19 e 20, explica como Noé foi instruído a reunir os animais para preservar a vida durante o dilúvio. Deus disse: não, faça entrar na arca 2 de todos os seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virão a você para que sejam conservados vivos. Essa orientação é complementada em Gênesis 7, 2-3, onde Deus especifica: animais puros, 7 pares de cada espécie, para sacrifícios e alimentação após o dilúvio. Animais impuros, 1 par de cada espécie. Aves, 7 pares para preservar a continuidade das espécies. A Bíblia sugere que os animais foram guiados por Deus até a arca. Noé não precisou capturá-los. Em vez disso, eles vieram a ele espontaneamente, obedecendo à vontade divina. Isso destaca o poder de Deus sobre a criação e sua capacidade de organizar até mesmo os aspectos mais desafiadores do plano. Preservação de macho e fêmea. A ênfase em pares, macho e fêmea, garantia a reprodução e a continuidade das espécies após o dilúvio. Provisões para os animais. Em Gênesis 6:21, Deus instruiu Noé a armazenar alimentos para si, sua família e os animais. Esse planejamento reflete a organização necessária para sustentar vida durante os muitos meses na arca. Animais puros e impuros. A distinção entre animais puros e impuros já existia antes da lei mosaica. Isso sugere um conhecimento espiritual transmitido desde os tempos antigos. Noé seguiu todas as instruções de Deus à risca, Gênesis 6:22, demonstrando sua fé e submissão à vontade divina. A história reflete a interconexão entre a humanidade e os animais, com Noé agindo como um cuidador de toda a criação. A condução dos animais para a arca reforça o aspecto milagroso do plano de Deus, mostrando que ele cuida até dos menores detalhes. Você sabia que o maior evento de destruição e renovação da história foi marcado por um dilúvio que cobriu toda a terra? Durante 40 dias e 40 noites, as águas desciam dos céus e emergiam das profundezas. Nada ficou intocado. Montanhas desapareceram sob as ondas e a terra foi completamente submersa. Durante 150 dias, o mundo permaneceu envolto em silêncio, enquanto a arca navegava sobre a desolação, carregando a última centelha da criação. E dentro da arca, Noé e sua família, sustentados pela promessa divina, enfrentaram o isolamento e a incerteza. Eles oraram, trabalharam e mantiveram a fé, confiando que Deus traria um recomeço. Então, a chuva cessou e as águas começaram a recuar. Após meses de espera, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Uma simples pomba, trazendo em seu bico um ramo de oliveira, tornou-se o primeiro sinal de que a vida estava florescendo novamente. Noé, cheio de gratidão, ergueu um altar ao Senhor. Foi um momento de louvor e aliança. E Deus, fiel em suas promessas, colocou um arco-íris no céu, um símbolo eterno de que a terra nunca mais seria destruída por um dilúvio. Esse pacto não foi apenas com Noé, mas com toda a humanidade.
A história da Arca de Noé vai além do evento histórico. É uma narrativa de fé, obediência e renovação. Ela nos desafia a refletir sobre nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. Assim como Noé obedeceu a Deus contra todas as probabilidades, somos chamados a confiar em Ele mesmo quando não entendemos o plano. Aprendemos que ouvir e obedecer à voz de Deus nos prepara para enfrentar as tempestades da vida. A preservação da natureza, simbolizada pela arca, nos lembra de que cuidar da criação é um dever sagrado. E o arco-íris? Ele nos convida a lembrar da fidelidade de Deus em suas promessas. E você? Qual é a arca que Deus tem chamado você para construir em sua vida? Será que Ele tem um propósito, um plano, esperando por sua obediência e fé? Escreva nos comentários suas reflexões. E não se esqueça, inscreva-se no canal para mais histórias que fortalecem sua fé e inspiram sua caminhada espiritual.